Bem-vindos ao podcast da Davita Tratamento Renal. Me chamo Raquel, sou nutricionista e faço parte da equipe de experiência do paciente da Davita. Hoje, vou mediar o nosso bate-papo que terá uma especialista como convidada. Nesse espaço, vamos abordar dicas de como conviver bem com a doença renal, sempre com embasamento científico e muita leveza. Reserve esse momento para sintonizar conosco. Para marcar essa estreia, resolvemos fazer a abertura do nosso podcast com o tema: como a sociabilização é importante para o paciente renal. E, para abrir com chave de ouro, convidamos a psicóloga da Davita Niterói, Josi Lucena. Josi, é um prazer ter você no nosso primeiro podcast. E para começar, a pergunta é a seguinte: de qual forma a sociabilidade pode influenciar no tratamento de um paciente em diálise? Bom, vai influenciar muito, porque o paciente renal, ele não lida só com a doença, ele lida com uma mudança de vida inteira, tudo que ele conhecia anteriormente. Então, muitas das vezes, e principalmente no caso, dos pacientes mais idosos, a nossa unidade, a nossa equipe acaba sendo o principal, às vezes o único espaço de socialização. Então a gente acolhe, a gente cria vínculo, a gente escuta, mas sempre incentivando que esse paciente não se limite só à clínica, porque toda unidade tem aquela turminha, que se forma durante os turnos de diálise, que se acolhe, que conversa, que cria um vínculo, que acaba indo até além do tratamento. Isso é muito bonito, a gente traz esse incentivo durante as sessões. Mas a clínica, a unidade que esse paciente faz o tratamento de diálise, não pode ser a única porta de entrada, não pode ser o único lugar de vida dele. Então, a rotina do paciente renal, a gente sabe que é muito cansativa, Consulta, exame, procedimento, sessão de diálise. E se ele não se atentar, ele vai deixando de viver só para cumprir os compromissos desse tratamento. Então, sim, o tratamento é prioridade, mas a vida continua e precisa desse respiro. E aí a socialização, a sociabilidade é isso. É a gente lembrar sempre a esse paciente que ele pertence ao mundo, não somente à máquina. Perfeito, Josi, você disse tudo. Realmente a rotina de tratamento do paciente em diálise é muito dinâmica. Qual é a importância do paciente incluir diferentes atividades em sua rotina, além do tratamento? Bom, essa pergunta ela é ótima porque é essencial. Como eu disse anteriormente, o tratamento hemodialítico ele não pode ser a única coisa que vai organizar a vida dessa pessoa. Então, por exemplo, quando a gente está falando do corpo, do exercício, da atividade, qualquer prática física, obviamente seguindo a orientação do seu médico, da sua equipe, respeitando seus limites clínicos, essa atividade física ela é super bem-vinda e até mesmo necessária. O que eu percebo é que muitos pacientes param as práticas ou não incluem mais na sua rotina por medo de piorar ou ter algum prejuízo no seu tratamento, mas é justamente o contrário. Então, a gente sabe que existe a tendência à perda muscular, a alteração óssea, a fraqueza. E quando você coloca o seu corpo em movimento, você está trazendo mais qualidade para o seu tratamento hemodialítico também. Você está trazendo o equilíbrio e até nos casos dos pacientes mais idosos, você está trazendo autonomia funcional. Por exemplo, você pode retardar o uso da bengala, da cadeira de rodas, ok? Agora, não é só o corpo, é a mente também, que precisa desse olhar, atenção e desse autocuidado. Então, buscar um hobby que combine com você, ou resgatar os hobbies antigos, manter os vínculos, fortalecer ali os seus laços de amizades, os amigos, participar de grupos, tudo isso vai te ajudar a trazer uma sustentação emocional dentro do que você vive no seu tratamento de hemodiálise. Então, na prática, a gente, enquanto equipe, percebe que muitos pacientes
acabam ficando restritos só o convívio do turno de diálise. E não tem problema, isso já ajuda muito. Mas é saudável que esse paciente também possa ampliar o círculo, acessar outros espaços, outros vínculos, outras versões de si mesmo, porque quando a vida fica só entre a casa e a clínica, ela vai se encolhendo. Verdade, Josi. Realmente os benefícios físicos são incontestáveis. Existe algum dado na literatura que corrobore com o impacto positivo da vida ativa para a saúde mental do paciente? Sim, existem dados clínicos comprovados cientificamente, né? Finalmente, a psiconefrologia vem ganhando mais espaço e criando mais evidência. Então, na prática clínica, isso também fica muito evidente para nós, psicólogos, né, que atuamos dentro desse contexto hospitalar. O paciente renal, a gente sabe que tem uma tendência maior a sintomas de ansiedade e depressão, e em muitos dos casos, né, simultaneamente ele vive ali um pouquinho dos dois. Então, é por isso que eu sempre digo que cuidar do cérebro é tão importante quanto cuidar dos rins, por exemplo. Então, é o cérebro que processa tudo. E é muitas das vezes ali na máquina, no tempo da diálise, que o paciente se confronta. E eu costumo falar com eles que existem 2 caminhos possíveis para olhar a diálise. O caminho 1 é você enxergar a diálise como uma inimiga, que vai roubar o seu tempo, sua energia, os seus sonhos. E o caminho 2 é você enxergar a diálise como a sua maior aliada, a que está te dando uma segunda chance, uma continuidade. E na prática, claro, isso não é simples, mas o paciente que constrói essa resiliência, que entende que o tratamento é parte da vida e não o fim dela, ele costuma ter melhores resultados. E isso aparece no comportamento, é o paciente que não falta, que cuida da alimentação, que controla o ganho de peso entre as sessões, que acompanha os exames, que está atualizado, né, ali com as consultas, os exames por transplante, por exemplo. E muitas das vezes, né, é o paciente que interna menos, que sustenta melhor o seu tratamento. Então, não é sobre estar ativo, é como essa pessoa se posiciona diante da própria vida. Então, a diálise ela não é o fim, a diálise ela não é sentença, ok? E aí temos algumas literaturas, né, dentro da psiconefrologia atualmente que possa validar esses contextos do paciente que vive a hemodiálise. E sem dúvida nenhuma a percepção realmente muda tudo, né? Bem, Josi, você gostaria de acrescentar alguma informação? Eu gosto de lembrar algo simples, mas muito potente, que cai no esquecimento, passa despercebido, cai numa desesperança muito grande. Sabemos que o tratamento de hemodiálise não é tão simples quanto parece. É um tratamento de grande dimensão, de muita responsabilidade também. Só quem está sentado nessa cadeira semanalmente sabe o peso, a dor silenciosa que é vivida e muitas das vezes não é compartilhada. Eu só digo a vocês que a hemodiálise, ela não é o fim, ela é o recomeço, porque a vida continua acontecendo, mesmo com limitações, mesmo com desafios, e o paciente, ele é grande demais para caber só no medo, só no diagnóstico, só na rotina desse tratamento. Existe um corpo que está sendo cuidado? Sim, mas também existe uma história. Existe um desejo, existem sonhos, existe sentido que precisa continuar sendo vivido. E a hemodiálise é justamente a possibilidade de te devolver para esses sonhos, para a continuação desses sonhos. E quando você cuida da sua mente, quando você cuida dos seus vínculos, do jeito que você olha para a sua vida, você está construindo resiliência, sustentação emocional. Você está construindo mais força, mais presença na própria vida, mais dignidade também para enfrentar os desafios desse tratamento. Porque no fim não é viver mais, mas é ter a possibilidade de realizar, concluir os seus objetivos, seus projetos. É como essa vida está sendo vivida. E a vida te espera, grande e sem medo. E
assim, nós encerramos o nosso primeiro podcast. Esperamos que vocês tenham aproveitado e que, acima de tudo, as orientações transmitidas contribuam para que vocês, nossos ouvintes, tenham uma rotina ainda mais saudável e ativa. Nos encontramos no próximo episódio. Não deixe de nos acompanhar nas redes e ficar por dentro das nossas novidades do nosso perfil, @Davita Tratamento Renal. Até a próxima!